Olá pessoal, estamos de volta ao vivo mais uma vez, dessa vez com o Geraldo Foz, uma das figuras mais queridas da carcinicultura do Brasil, super gente boa. Estamos aqui do Stand da Guabi, falando do Estúdio Guabi. Geraldo, você tem uma experiência, o Geraldo é professor da FURG, com todos os méritos, todas as graduações e pós-graduações e tal, mas ele tem uma experiência de campo que pouca gente tem, que ele consegue juntar o conhecimento técnico, científico dele com a vida na fazenda. E eu queria abusar de você e pedir para você falar um pouquinho. Imagina que você vai pegar uma fazenda que já está rodando aqui no Nordeste. Você comprou essa fazenda, você vai ser, enfim. Como você faria para melhorar os índices? Você não tem dinheiro para fazer uma fazenda completamente fechada, mas você tem a oportunidade de melhorar o que já existe. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do João Manuel, um dos expoentes máximos da agricultura brasileira. Nada disso, corta! João Manuel, minha experiência de vida me mostrou nesses últimos anos que, hoje em dia, o que pode ser um problema muito sério em relação a enfermidades ou até perda de competitividade da carcinicultura em relação a outros países, se eu tivesse condições de montar um empreendimento aqui no Brasil, principalmente aqui na região Nordeste, eu sem dúvida complementaria o sistema produtivo da fazenda com, no mínimo, um sistema bifásico de produção. Cuidando recebe as pós-larvas, cria até um determinado tamanho que elas sejam maiores, para diminuir o tempo dela exposta à doença nos viveiros abertos. Exatamente. Por incrível que pareça, o Brasil já tem uma grande tradição em sistemas intensivos, na carcinicultura principalmente, que são os pré-berçários. Uhum. Basicamente todas as fazendas possuem os pré-berçários. Uhum. O que eu proporia para mim ou para alguém que entrasse em contato comigo seria nós aumentarmos o tamanho desses pré-berçários, fazer unidades maiores, biosseguras, no qual você teria, com esse empreendimento, obviamente, um aumento de trabalho, devido à complexidade de se trabalhar com sistemas mais intensificados, porém com uma perspectiva de aumento de produtividade real com a mesma área. Então você aumentaria a produtividade da sua fazenda com sistemas intensificados. No caso específico, eu falo do berçário intensivo. Esse berçário intensivo, na maioria das vezes, seria um berçário coberto por uma estufa. Se pergunta muito, mesmo com temperaturas mais elevadas aqui na região Nordeste, se esse sistema intensificado com berçário dentro de uma estufa seria conveniente. Sim. O pessoal fala em temperaturas muito altas, fica mais exposto a vibrioses e tal. Exato. Né? Apesar de inativar o vírus da mancha branca. Essa questão da inativação do vírus ela é muito controversa, porque a inativação do vírus pela temperatura, como existe na bibliografia, ela foi feita em escalas menores. Quando você tem um sistema produtivo comercial, você expor as pós-larvas a temperaturas elevadas, você acarreta a um aumento da dinâmica dentro da coluna da água, que é muito perigosa para o viveiro. Há muitos casos de colegas nossos aqui na região Nordeste que primam por essa premissa de aumentar a temperatura, porém expondo os camarões a condições extremadas. Isso pode acontecer problemas seríssimos de doenças e perda de produtividade pela sobrevivência. Os berçários, eles primam pela sobrevivência. Nós não queremos camarão grande no berçário. Nós queremos sobrevivência do camarão. Os berçários servem para que você opere no teu empreendimento podendo aumentar o número de safras por ano. É esse o aumento da produtividade da fazenda.
não será por aumento de densidade, que acarreta aumento de aeração, por exemplo, ou aumento da conversão alimentar, por exemplo. Só para... acredito que tenha algumas pessoas que não estão muito acostumadas nos assistindo com isso. Não, esse é o meu papel aqui. Se você tem um viveiro de 1 hectare, 10 mil metros quadrados, você vai povoar 20 camarões por metro quadrado. Se você povoar pós-larvas, que é animalzinho de 2, 3 miligramas, né? Você está praticamente deixando o seu viveiro parado. Agora, se você tem um pré-berçário de uma área muito pequena e bota essas pós-larvas lá, faz um cultivo intensivo, você fica uns 20 dias que fica lá, ou 15 que seja, você economiza 15 dias no seu viveiro, que pode estar com fases maiores e um crescimento em biomassa maior, né? É esse o principal objetivo, não é necessariamente produzir um camarão de 3 gramas para soltar lá, não. Exatamente. É produzir um bichinho mais forte, bem alimentado, e que passou uma fase da vida. É como quem planta, quem faz uma horta. É uma sementeira. Né? É uma sementeira, exatamente. João Manuel, para você ter uma ideia, eu conversei com um colega hoje que tem um sistema de berçário numa fazenda na região de Aracati, Ceará, uma região comprometida pela mancha branca no momento, no qual ele fez um berçário com densidades não muito elevadas, para o nosso padrão, que seria em torno de 1.000 a 1.500 camarões por metro quadrado. O tempo de cultivo nesse berçário foi relativamente curto, foram 21 dias. Um camarão saiu em torno de 0,25 grama. 4 PL grama. Quando entrou no viveiro, da densidade de 12 gramas, em 30 dias o camarão estava com 10 gramas. Então, para você ver 2,5 gramas por semana. O potencial dos sistemas intensificados como um complemento, como uma ferramenta de grande poder para os empreendimentos já operando. Então, e esse é um investimento que a maioria, ou para não dizer todas as fazendas, podem fazer. Sem porque dúvida. Acho que o maior investimento é ter gente treinada, preparada, capacitada para cuidar. O nome diz, isso é um berçário, né? É uma fase intensiva de bastante cuidado. Precisa de gente capaz de fazer isso. Mas os resultados são... Os resultados são espetaculares, na minha concepção. Eu venho do tempo que nós povoávamos as espécies nativas. Subtilis, Phacothepleus paulensis, brasiliensis, o Lithopedeus schmidt. Nós tínhamos crescimentos médios de 2 gramas por mês. Então nós estamos falando agora, num exemplo desse, de 2,5 gramas por semana. São resultados compatíveis com qualquer sistema de primeiro mundo considerado. Então, o que nós podemos extrair desses resultados temos uma genética muito boa no Brasil, temos uma nutrição muito boa no Brasil. O que está faltando para nós é nós sabermos aliar a tecnologia atual ao que nós temos já de conhecimento. O Brasil tem conhecimento de carcinicultura desde os anos 70. Nós temos praticamente 50 anos de atividade. O conhecimento brasileiro, na minha humilde opinião, é um dos melhores do mundo. Se não for o melhor do mundo em sistema semi-intensivo. Nós éramos a maior produtividade do mundo em 2005, produzimos 6.300 quilos de camarão por hectare. Exato. Por ciclo, por ano, que era um grande... A China, que acho que era o segundo, estava em 3.500, 4 mil quilos por ano. Você acabou de falar um negócio que eu acho que todo mundo precisava ouvir e acreditar. Nós não precisamos mudar a carcinicultura do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos agregar algumas coisas para melhorar o desempenho do que já está pronto. Valeu muito essa frase essa afirmação que você fez, muito legal. Tudo na vida evolui. O ser humano evolui muito rapidamente, a carcinicultura e a aquicultura evoluiu rapidamente. Nós temos que simplesmente aproveitar o conhecimento que é abastecido, no nosso caso, pela academia e também pelos empreendedores e pela indústria,
e nós transformarmos isso em resultados. Eu acho que a conjunção da academia com a indústria e a iniciativa privada tem mostrado, principalmente nesses sistemas intensificados, nesse momento atual de grande temor em relação a doenças. Nós estamos falando sobre mancha branca agora, mas já tem a IMS tá no caminho. Então, é um caminho sem volta. Nós precisamos cada vez mais estar preparados, juntos, para ultrapassarmos esses obstáculos de uma maneira sólida. Obrigado, Geraldo. Gostei muito. Obrigado por aceitar o convite, por vir aqui bater esse papo, trazer tanta otimismo. Você é um otimista como eu. Eu não sou otimista porque eu sou otimista. Eu sou otimista com fundamento. Também. A gente baseia a nossa crença numa coisa melhor em fatos reais. Não é de graça que a gente é otimista. Um pequeno à parte, eu estive visitando agora a região de Aracati, há uns 2 meses atrás. Os sistemas intensificados são uma realidade na região. Todas as fazendas que eu visitei, já existiam pequenos núcleos de conhecimento através de pequenos berçários. Todas as fazendas. Eu acredito que talvez, no mínimo 50% ou mais das fazendas de Aracati, por exemplo, já contam com o sistema bifásico, legal, mesmo que de pequeno porte. E isso é muito salutar. Legal. Eu tenho certeza que esses pequenos experimentos darão resultados em pouco espaço de tempo. Legal. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado. Pessoal, nós voltamos daqui a pouco com mais alguma conversa com algum outro amigo que esteja por aí na feira e que tenha uma bagagem, alguma coisa para nos contar, como fez o Geraldo agora. Até já. Obrigado, Geraldo. Obrigado.